Quando eu me converti, eu tinha muitas dúvidas. Eu lembro que eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, e eu tenho um relato aqui sobre a minha conversão, como eu conheci Jesus, eu vou deixar aqui para você. Mas o que eu quero trazer nesse vídeo é que é normal a gente ter muitos questionamentos, a gente ter dúvidas, a gente perguntar. E eu tinha muitas dúvidas quando eu me converti. E eu lembro que teve uma vez que eu fui num estudo bíblico, né, uma espécie de reunião de estudo da Bíblia. E eu não era convertida na época, mas eu recebi um convite para estar lá e eu fui. Quando eu cheguei lá, como eu falei, não era cristã, né, mas a roda era só de pessoas cristãs, eu fui convidada por uma amiga minha, e eles estavam ali estudando a Bíblia, falando, questionando, tirando dúvidas e tudo mais. E eu fiz a seguinte pergunta: se Deus é tão bom, por que que ele permite tantas coisas ruins acontecer? Foi uma pergunta válida, uma pergunta genuína, e graças a Deus o professor, né, o que estava lá dirigindo, ele teve muita sabedoria para me responder. E esse questionamento meu, essa dúvida minha, é uma dúvida muito natural de muitas pessoas que conhecem a Cristo ou não, né? Que estão começando aí nessa caminhada de entender quem é Deus. E eu lembro que quando eu fiz essa pergunta, eu citei até um exemplo de um caso que aconteceu, eu não sei se você lembra, mas há muitos anos atrás aconteceu um caso aqui no Brasil com o menino João Hélio. Ele era um menino que a mãe estava no carro dirigindo, ele estava sentado atrás com o cinto, e os assaltantes vieram levar o carro, né, roubar o carro, e ela pedindo por favor para tirar o filho do banco de trás. Ela não reagiu, ela ia entregar o carro e pediu para tirar o filho de trás. E nessa que, no momento do assalto ali, ela tentou tirar ele do cinto, não conseguiu tirar o cinto, eles arrancaram com o carro e o menino ficou arrastado do lado de fora, com a porta aberta, e o menino sendo arrastado enquanto eles iam com o carro, né? O menino ia arrastado. Então, com o cinto ficou preso nele, ele ficou sendo arrastado pelo carro. E aquele menininho, aquela criança, que eu não lembro, ele devia ter entre 4 a 6 anos, alguma coisa assim mais ou menos, mas era uma criancinha, e ele morreu assim, porque ele foi arrastado. E eu lembro que esse caso me chocou tanto, tanto, tanto na época, que eu nunca mais esqueci, sabe? Eu não lembro a idade que eu tinha quando esse caso aconteceu, mas eu lembro que aquilo foi um choque para mim, sabe? De ver esse caso. Saiu em todos os noticiários na época. E eu usei esse exemplo. Eu falei: se Deus é tão bom, por que, que ele permitiu? O que essa criança tinha de mal para acontecer algo tão, tão ruim, sabe? Algo tão doloroso, um sofrimento tão grande para aquela criança. Por que, que Deus permite isso? E também esse é um questionamento que as pessoas levantam com crianças que passam fome, pessoas que estão passando fome, dificuldades, né, que estão morrendo, sendo abusadas. Se Deus é tão bom, por que, que ele permite guerras? Por que ele permite tanta maldade? E eu lembro que a resposta, né, daquele professor que estava lá, né, na época, era até um evangelista da minha igreja, o Charles, né, evangelista Charles, se ele estiver vendo esse vídeo, um beijo grande. E na época, a resposta que ele me deu mudou a minha visão. Ele disse assim: Deus não está preocupado com a forma que você morre, que uma pessoa morre. Ele está preocupado com a alma. Para onde vai essa alma? Isso é a preocupação de Deus. Né? A forma, se a pessoa morre arrastado, uma forma rápida, uma forma agradável de morrer, né? Se é que não tem uma forma agradável, a preocupação não é essa. A pergunta não deveria ser essa. A pergunta deveria ser: para onde vai essa alma? Cara, e aquilo ali fez um boom na minha cabeça, sabe? Fez um boom, né? Eu fiquei refletindo sobre aquilo ali, eu falei: nossa, que frase simples, mas que profundidade, né? Tem um exemplo também de uma prima minha, que eu até usei também esse exemplo na época, que era uma prima minha, que ela e mais uns outros primos na calçada, e aí veio um casal embriagado brigando no volante, e também esmagou ela, prensou ela na parede da calçada, né, no muro da calçada. E aquilo ali também, na época, eu era criança quando aconteceu isso, e eu até citei a minha prima também. Mas é a mesma coisa, né? São duas mortes aí que aconteceram que me chocou, que eu achei uma morte assim muito muito ruim, né? Muito muito dolorosa, porém se encaixa a mesma resposta. Para onde vai a alma, né? E se essa também é a sua dúvida, se você em algum momento já se perguntou isso, já levantou esse questionamento, essa é a minha resposta para você. O que vale é para onde essa alma vai, não para o formato. Eu sei que é difícil.
Ai, Jéssica, mas o mundo é tão mal. O mundo é mal. É verdade. O mundo é muito mal. Mas Deus não é culpado. É como se fosse dizer assim: imagina que uma pessoa. Um exemplo muito bom. Se você pega um porquinho, tá? O que o porquinho gosta de fazer? Fuçar, né? Fuçar na lama, no lixinho ali, onde tem né, aquela comida mais, né, com aroma mesmo mais desagradável. O porquinho, ele tem esse costume, tá na natureza do porquinho, né? Se jogar na lama, se sujar e cobrir a pele ali com a laminha dele, é o costume, já tá na essência dele. Então, se eu pegar aquele porquinho, eu lavar ele, limpar, nananana, vai ser bom naquele momento, que ele vai ficar limpinho, vai ficar cheiroso. Mas depois o que vai acontecer? Ele vai se sujar de novo, né? Então, é como se fosse aquele negócio de tampar o sol com a peneira. Não adianta eu fazer algo bom para você agora, que você vai ficar confortável agora, mas depois vai acontecer o pior. Depois vai acontecer de novo algo ruim. Então, o que eu quero dizer com esse exemplo, né, do porquinho? Que o plano de salvação, ele é assim, eu posso, Deus ele pode resolver assim os problemas passageiros do mundo. Uma pessoa sendo maltratada, outra pessoa com dívida, uma pessoa sem casa, outra pessoa sem comida. Ele pode resolver esses problemas momentâneos e passageiros, que é o que Paulo fala, momentâneos e passageiros. Ele pode resolver. Mas e aí? Depois que resolver esse problema, a pessoa vai ter outro problema. A pessoa pode não estar endividada aqui, mas depois ela vai cair numa doença pior, profunda, um diagnóstico ruim. Tá entendendo? Então, resolver pequenos problemas não é a solução para a humanidade. A solução para a humanidade é um novo céu e uma nova terra. É você morar em um lugar onde não tem dor, onde não tem choro, onde não tem lágrima. Esse é o Deus que nós servimos. Deus ele está preocupado é com isso. Para onde vai a sua alma? Jesus, Deus, ele já fez tudo o que poderia por você. Ele entregou Jesus para morrer no seu lugar, para que você pudesse ter a vida eterna no céu com o Pai. Então, qual foi o plano que Deus criou? O plano de salvação. O mundo é mau, o mundo jaz do maligno, né? O mundo é um território do mal, né? Das forças espirituais da maldade. É o território deles. Eles vão agindo de acordo com as legalidades que o ser humano vai dando, eles vão agindo, eles vão dominando, eles vão ganhando terreno. Então, por exemplo, as doenças hoje, seja o câncer, né? O câncer é culpa de Deus? Não é culpa de Deus. O câncer é culpa das coisas do mundo. Né? Seja aquilo que a gente ingere, né? de alimentos, de açúcar, o que for, seja a gente ficar exposto ao sol, não cuidar da nossa pele, que a nossa pele ela é uma natureza que vai, né? Que ela é corruptível, né? Ela vai envelhecer, ela vai adoecer. Então o câncer é culpa de Deus? Não. O câncer, a culpa do câncer é o mundo, é a forma que as pessoas vão vivendo, é as consequências, né, da poluição, do que for. E assim vale com qualquer outra doença, né? Então, Deus ele não é culpado da maldade do ser humano, o ser humano que é ruim, que abusa, que maltrata, né, que fere. O que Deus poderia fazer? A melhor coisa que Deus poderia fazer é nos dar uma vida eterna, porque a gente está falando de eternidade. Eternidade. O que é uma eternidade para 120 anos de vida nesse mundo mal? Tô falando 120, que é mais ou menos o limite, né? Que as pessoas chegam aí. O que é 120 anos comparado ao infinito? É um grãozinho de areia. É um grãozinho de areia. Então, o que é melhor? Não que Deus não possa curar, Deus cura, Deus faz muitas coisas, Deus dá muito livramento, é que muitas coisas a gente até não vê. Ele dá livramento, ele cura, ele delega anjos para nos guardar. Só que, mesmo que, igual a gente for, se você for ver o caso lá de Lázaro, Jesus ressuscitou Lázaro, ressuscitou. Ele morreu de Jesus ressuscitou, ressuscitou. Assim como tem várias pessoas, relatos bíblicos de pessoas que ressuscitaram, assim como você tem relatos de pessoas que estavam doentes e foram curadas, né? Cegos que voltaram a enxergar. Existem vários milagres. Mas Lázaro ressuscitou. E depois, o que aconteceu com Lázaro? Ele está vivo até hoje? Não, ele morreu, né? Então Lázaro morreu. Então assim, existem milagres que Deus faz, né? Só que qual o final? A morte chega para todo mundo. Todos vamos morrer um dia.
todos vamos morrer um dia. Então, o que, que é mais válido? A sua alma. A melhor coisa que Deus poderia fazer, ele já fez, que é justamente a salvação das almas. Então, foi necessário que Jesus morresse no meu lugar para pagar a minha dívida, para que eu possa ter acesso ao céu, à eternidade com o Pai. Foi isso. Entende? Então, o mundo é mau, o mundo é mau. O mundo tem muitas dores, coisas ruins acontecem, mas Deus não é culpado. Deus não é culpado. O maior presente que ele poderia nos dar, ele já deu. E Deus está muito mais preocupado com a sua alma do que com esse corpo aqui, que é totalmente corruptível, totalmente caído, pecaminoso. Deus ele está preocupado é com a sua alma, não é com a dificuldade que você enfrenta hoje. Não é com um sonho que está travado, que está parado. Não é com o diagnóstico que você recebeu. Deus ele está preocupado, ele ama a sua alma, porque, afinal, você não é um corpo que tem uma alma. Você é uma alma que tem um corpo, porque um dia esse corpo vai padecer, mas a sua alma vai continuar. Entende a profundidade disso? Então, se essa também era a sua dúvida, se Deus é tão bom, porque ele permite mal, eu espero que você tenha conseguido compreender, né, baseado aí no meu entendimento, na minha compreensão, né, daquilo que Deus nos deixou até hoje. Eu espero que você tenha conseguido entender e que esse vídeo tenha causado uma transformação em você e que você comece a refletir: para onde vai a minha alma? Será que essas dores momentâneas e passageiras que eu estou passando, né? Se Deus melhorasse agora e ainda assim a minha alma não fosse para a eternidade com Ele, valeria a pena? O que você escolhe? Viver, deixar de passar por algo hoje e ter uma eternidade caída no inferno que for, ou passar por dores momentâneas, passageiras, sabendo que Deus nos dá muito mais livramento do que imaginamos e ter a nossa alma segura em Jesus Cristo, né? Vale ficar essa reflexão e eu, como falei, eu espero que esse vídeo tenha causado uma transformação em você, que você possa enxergar agora essas coisas relacionadas à criação, a Deus, ao amor e à bondade de Deus com um entendimento maior. Tá bom? Eu desejo para você um dia abençoado, eu desejo paz na sua vida, paz no seu lar, que você possa ter uma vida transformada em Jesus. Se você quiser deixar algum comentário aqui embaixo, né, relacionado ao seu ponto de vista, porque afinal esse é o meu ponto de vista. Se você quiser deixar aqui, eu vou amar ler o seu comentário, tá bom? E se você ainda não me segue aqui, né, se inscreve no canal, para que você possa ir acompanhando aí os outros vídeos, tá bom? Eu vou deixar aqui algumas sugestões de vídeos para você seguir também, tá? Então, um beijo grande, tchau, tchau, até o próximo vídeo.